Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Dessa vez eu vim. Opa, calma aí. Assim, dessa vez eu vim, digamos que me despedir. Essa é uma despedida teórica. Por que teórica? Porque eu basicamente não tenho certeza se isso é uma despedida ou não, tá? Se eu vou me distanciar do meu canal ou não, ou se eu vou parar de postar vídeos de áudio subliminal ou não. Mas, bem. Basicamente é uma despedida teórica e eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Obrigado pelos 349 inscritos por aí. Mas bem, eu novamente repito, essa é uma despedida teórica, então vocês não precisam ficar chateados que talvez depois de eu fazer esse vídeo, talvez eu poste mais coisas, então não fiquem tristes, tá? Porque eu já falei isso algumas vezes, tipo, no sentido de, olha, gente, eu vou pegar e vou parar de postar vídeo por causa do Adrian Copper. Quem é dessa época sabe muito bem e tal, né? Não preciso dar muitas explicações, afinal, eu fiz um vídeo de. No passado eu fiz um vídeo de 1 hora e alguns minutos falando sobre isso. E eu falava também assim: olha, gente, eu vou parar de postar vídeo no canal e tal. Mas eu. Enfim, eu, eu continuei postando, mas chegou num ponto que eu falei assim, cara, eu acho que tá na hora de parar. Pode ser que, obviamente, eu vá, depois desse vídeo, eu vá lá e poste mais vídeos, mas, novamente, é uma despedida teórica, pode ser tanto um sim, né, quanto eu vou sumir ou não, ou pode ser tanto um não, enfim. Mas, né, essa minha despedida formal, agradeço a todos vocês, né, minha despedida formal teórica, correção. Agradeço a todos vocês pelo apoio que vocês me deram até aqui. E, bem, eu sugiro sinceramente que se vocês quiserem, vocês podem pegar os meus vídeos áudios subliminais, tudo, tá? Vocês podem pegar, baixar os meus áudios subliminais, seja no SnapTube ou alguma coisa assim. Para caso se um dia eu falar assim, eu decidi, sei lá, um exemplo, excluir meu canal, coisa que eu vou evitar ao máximo, né? Porque quero manter aqui o legado do Ayano Koji Kiyotaka, que foi tão bom assim construir ele, né? Foi tão plausível assim. E o legado do Adrian também, né? O legado do Adrian, que foi lá, criou áudio subliminal, fez tudo, tá ligado? Então, eu quero me despedir teoricamente aqui, né? E falar para vocês, olha, eu autorizo 100% aqui, tá? Mas isso vai, assim, depender de vocês no sentido de... Não vai depender de vocês, tô falando errado. O certo, na verdade, o que eu quero dizer vai depender do YouTube deixar ou não, tá? Mas basicamente vocês podem pegar meus áudios subliminais e repostar nos canais de vocês, repostar meus vídeos. Eu não ligo, tá? Não vou dar strike em ninguém, prometo. Quem vai dar strike em vocês, talvez, eu não sei. Seja o próprio YouTube ou alguém que acha que você tá copiando o meu canal. Mas eu acredito que o legado foi tão grande, né? Porque desde a época que eu comecei a postar áudios subliminais para usar o cérebro, né? Usar o cérebro no caso, como é que fala? Enfim, né? Usar um QI muito absurdo, ter uma inteligência muito alta, etc, né? E é isso, né? Eu postei e acredito que esse legado aí vai permanecer, porque muitos canais podem acabar aderindo a essa ideia, né? Aceitando. Então é isso, né? E provavelmente, como essa despedida teórica, talvez eu volte. Mas se tudo ocorrer conforme os meus planos, acredito que aquele áudio subliminar que vocês viram será o último, entre aspas. Porque talvez futuramente até volte a postar, mas eu não sei. Talvez, como eu disse, daqui 1 hora, daqui uns minutos eu possa postar de novo, etc. Mas o meu objetivo é parar de postar os áudios subliminais, tentar evitar.
porque eu acredito que a gente já explorou o máximo assim do potencial humano. A não ser que alguém venha me pedir, faça sugestão, alguma coisa assim. Mas eu acredito que a gente explorou o máximo do potencial humano, até acima, um negócio assim que transcende até o espaço humano, tá? Acredito nisso. E eu quero, sinceramente, que vocês ouçam os áudios subliminais, eu vou ler e tal. E falem os resultados, comentem, tá? Beleza? E é isso, gente. Eu acredito que a minha carreira, entre muitas aspas, se encerrou. Já estou me aposentando, mas minha sugestão para vocês é baixem os áudios subliminais, baixem os meus vídeos, repostem se vocês quiserem. E eu não vou dar strike em ninguém, tá? Respostem, façam o que bem entenderem. Mas eu sugiro assim que eu não vá, mas eu sugiro para mim mesmo e para vocês que eu não vá postar mais áudio subliminal. E você pode se perguntar assim, olha, mas por que você não quer mais postar áudio subliminal? Olha, porque é como eu disse, alguns fatos aqui. Primeiro ponto, a gente já explorou muito o máximo potencial humano com vários áudios do Light Yagami, da Yanokoshi Kyotaka, do Léo Loche, aquela união lá da Trindade, né? Da Trindade, assim, que são 3 personagens, né? Eu falo Trindade porque são 3 personagens. E a gente explorou também, acho que 12 personalidades dos personagens mais assim que a gente considera fenomenal, assim, geniais, né? A gente explorou tudo isso. E o segundo ponto, né? Eu acredito que o nosso legado já foi muito grande desde a época que eu tava no Light Arcade, desde a época que eu comecei esse canal, já é um legado muito grande. E terceiro ponto, eu acredito que muita gente que tá aqui já alcançou o que eles queriam alcançar. E eu acho que o quarto ponto é, como é que eu posso dizer? O quarto ponto é pessoas, né, que na verdade eu acredito que eu já também explorei o meu potencial máximo mesmo vocês não acreditando muito, tá? E tem outros pontos também, como por exemplo, o fato de. Enfim, né? O fato que as pessoas. Que o nosso legado foi muito grande, né? E, bem, as pessoas viram muita coisa aqui e eu acredito nisso, tá? Então é isso, né? A minha despedida teórica é essa. E eu acho que eu tenho mais coisa pra falar. Deixa eu ver se eu lembro. Minha despedida teórica é essa. E basicamente eu agradeço a todos vocês. E tem outros fatos também. Tem outros fatos, quer dizer, também, né? Por exemplo, eu já ter postado mais de 1000 vídeos, por incrível que pareça, eu já postei mais de 1000 vídeos, tá? Você pode conferir aí. Então, o quinto fato é que, bem, como eu disse, conforme tudo ocorrer, conforme os meus planos, eu vou parar de postar o subliminal também, porque, bem, eu pretendo sair um pouco dessa vida de youtuber e ir mais para a vida do Instagram, ou talvez eu pretenda fazer alguns cursos, se eu conseguir, né? Fazer alguns cursos e, bem, eu vou ser o cara assim top. E, bem, outro ponto bem importante, tá? A gente atingiu um nível muito alto porque a gente, né, explorou bastante coisa juntos, tá? E outra coisa, um ponto que eu nunca falei com vocês, mas as pessoas aqui, né, que estão nessa internet, algumas, por talvez crenças limitantes, podemos assim chamar, né? Por crenças limitantes, algumas pessoas não gostam muito de mim, tá? Eu vou ser sincero, eu abri o jogo. Algumas pessoas não gostam muito de mim. Mesmo que não comentem, a gente percebe algumas coisas, sabe?
Por exemplo, existe um cara que você vai falar assim, olha, cara, isso não tem nada a ver, você tá inventando coisa. Mas teve um cara que basicamente ele pegou e só porque eu postei um vídeo assim do Ano Koshikotaka, né? Aí eu peguei, postei ele, só que o vídeo era diferente, sabe por quê? Porque um vídeo eu acho que ele tinha entre 100 a 150 afirmações, né? Mas o vídeo que eu postei do o outro vídeo, que é um remake, ele tem quase tudo igual, porque tipo assim, ele vai lá, né, tem as mesmas cenas, a mesma música, só que tem uma coisa diferente. Naquele texto, naquele vídeo tinha 200 afirmações, sabe? 200 afirmações é muita coisa pra caramba, né? E naquele vídeo tinha 200 afirmações e um cara chegou lá e falou assim: pelo visto é a mesma coisa do conteúdo anterior, ou seja, como se eu estivesse repostando. Mas não, gente, enfim, eu não tava repostando. E muita gente assim tem aquele ódio assim por mim, mesmo que você não perceba assim, porque dá pra ver assim que não é ódio, mas é como se eu não fosse assim, eu fosse um oh meu Deus, como se eu fosse relevante até um certo ponto, mas não fosse tão relevante em outros pontos, entendeu? Porque as pessoas que aqui estão, né, elas algumas assistem meus áudios subliminais, outras podem assistir, etc. Mas elas não comentam os resultados, né? Algumas dão like e eu parabenizo essas pessoas e elas não comentam resultados. E alguns são pessoas que vão pegar e vão às vezes nem quer falar mais os resultados, então é isso. E um ponto que é importante é que essas pessoas. Tem pessoas que acham que meus áudios são muito longos, né? Etc. Mas exploramos tudo, entendeu? Já exploramos tudo. E. Assim. Acredito que atingimos muita coisa, né? E essa é a minha despedida teórica. Se vocês não me verem mais por aqui, eu agradeço mesmo assim. Por. Pela atenção que vocês me deram, pelos inscritos, tá? E se eu não voltar mais, opa, tá até acabando a bateria, mas se eu não voltar mais, eu agradeço mesmo assim, sabe? Vocês por me apoiarem, tá bom? Obrigado e se vocês, enfim, quiserem, faça exatamente o que eu falei. E por fim, muito obrigado. Tamo junto. Tchau.